Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos hoje para a gente falar sobre merecimento e permissão. Vou aguardar vocês entrarem. Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Boa noite, olá. Hoje a gente vai falar sobre dois temas que se confundem e que muita gente tem muito interesse, né? Que é sobre merecimento e permissão. Então, se vocês estão aqui hoje, eu suponho, assim, que vocês estejam se sentindo insatisfeitos. Tô errada ou não? Olá, boa noite, gente. Então, para falar de merecimento, quem acredita que não tá se sentindo merecedor e que é por isso que as coisas não estão acontecendo, ou que não tá se permitindo, né? É porque tem desejos que não estão sendo satisfeitos, né? Porque não tá conseguindo tudo aquilo que gostaria da vida, certo? É isso? Está todo mundo satisfeito aqui com a própria vida? Tá tudo se realizando? Vocês estão aqui hoje porque existe uma insatisfação, né? Você desconfia que os desejos que você tem que não estão sendo satisfeitos, isso pode estar acontecendo porque você tem aí algum senso de desmerecimento, porque você não se permite. Deve ser isso, né? Vocês têm essa desconfiança. Então, queria perguntar para vocês, queria fazer uma live bem interativa, tá? Não vou ficar aqui passando muita teoria, mas queria fazer com vocês uma sessão mesmo. Algo bem interativo e fazer um exercício junto com vocês. Então, assim, primeira coisa que eu queria perguntar para que cada um tivesse clareza é assim: quais são os desejos que eu tenho que não estão sendo atendidos, né? E por que vocês acham que vocês não se sentem merecedores ou não se permitem? Tem clareza, pelo menos, de quais são os desejos que vocês têm que não estão sendo atendidos? Quais são alguns dos desejos, assim? Eu quero ter um relacionamento bom. Ou eu quero ganhar mais dinheiro e não tô conseguindo. Quero que o meu emprego cresça, que minha empresa melhore, e isso não tá acontecendo na minha vida. Acho que eu tenho algum senso aí de desmerecimento, que eu não me permito. Quais são os desejos que você tem que não estão sendo satisfeitos e que você acha que possa ter uma razão oculta para isso, né? Que possa ter aí algum fator inconsciente que esteja atrapalhando na realização dos seus desejos. Vocês têm clareza de qual é o desejo? Do que é que vocês querem? Então, participem, tá, gente? Vão me dando feedback aí pra gente ir conduzindo melhor. Eu queria propor para vocês um exercício que é o seguinte, né? Queria que vocês pensassem no que é que vocês querem para a vida de vocês. Vocês têm clareza de quais são os desejos? Pelo menos de 3 a 5 desejos no máximo. Vocês têm clareza do que vocês desejam? Mais desejam para a vida de vocês? Assim, se você pudesse ter o que você quer, o que te satisfaria? Tá? Então, primeira coisa é ter clareza sobre o que é que você quer. Você consegue me dizer agora, assim? Escreve aí alguns dos desejos de vocês. Então, selecionando esses desejos, né? Cada um deles, eu quero, por exemplo, ter uma renda maior, ou eu quero ter ou que minha relação melhore, eu ter uma relação melhor do que eu já tive, né? Sempre tá envolvendo aí, saúde, relações, trabalho, dinheiro, são sempre esses os temas em que as pessoas têm mais desejos. Então, tendo clareza
desses desejos, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês conseguem se imaginar realizando ou com esses desejos realizados em detalhes? Imaginar como quando você era criança e você tinha essa capacidade de imaginação assim total. E você imaginava histórias, e você imaginava seus desejos sendo atendidos, você ganhando aquele presente que você queria de Natal. Então, assim, quando você olha para os seus desejos, você consegue imaginar eles realizados completamente, em detalhes? Você consegue visualizar isso? Então, olha para cada um dos desejos mais importantes que você tem hoje e veja se você consegue vê-los acontecendo, tá? A Letícia, tô tão realizada com a Irã que preciso repensar os próximos sonhos. Então, mas imagina assim, alguns desejos que você tem, não precisa ser nada muito importante, assim, mas quando você olha para cada um desses desejos, você consegue imaginar eles sendo realizados, assim, você vivendo esses desejos realizados em detalhes? Eu me vejo, por exemplo, eu tenho um desejo, supondo assim, de viajar para tal lugar, e eu me vejo nesse lugar, e eu me vejo conhecendo os lugares desse lugar, ou eu tenho um desejo de ter uma relação próspera com alguém, de ter um relacionamento tranquilo, que evolui, e ao mesmo tempo que seja emocionante. Você consegue se imaginar? Quando a gente faz esse exercício de imaginar, começam a surgir nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, os nossos impedimentos. Eles começam a aparecer, tá? Algum desconforto pode surgir, alguma emoção ruim, alguma insegurança, alguma objeção. Então, é muito importante que você pegue aquilo que você deseja e imagine isso acontecendo. Porque quando você faz esse exercício de imaginar, a nossa mente, ela não tem tempo. No nosso inconsciente não existe tempo, nem espaço. Então, no nosso inconsciente, como não existe nada disso, quando a gente imagina alguma coisa em detalhes, para a nossa mente é como se aquilo fosse real. Então, a nossa mente também não distingue o que é real do que não é. A imaginação do que é de fato realidade. Por isso que quando você tem algum trauma e aquele gatilho dispara, você sente naquele momento tudo aquilo que você sentiu no passado, como se aquilo estivesse acontecendo no momento presente. Então, a nossa mente é um grande instrumento. Pode ser para algo ruim, se a gente deixar ela desgovernada e, por exemplo, a gente não tiver consciência daquilo que a gente tem medo, de traumas que a gente tem, isso volta. E a gente não tem controle. E nos faz mal. Mas ela também pode nos fazer muito bem. Então, você pode usar a tua mente para você imaginar com detalhes tudo aquilo que você quer. Para ajudar, lógico, na realização, porque quando você imagina em detalhes tudo aquilo que você quer, você começa a ver caminhos já para atingir aquilo que você deseja. Mas também acontece algo importantíssimo nesse movimento, né? Nesse exercício de imaginar. O que acontece? Você começa a ouvir, a sentir as tuas objeções, os teus impedimentos, os teus bloqueios, para que aquilo não aconteça. Os teus medos aparecem. Então, você vai descobrindo quais são as barreiras que te separam daquilo que você deseja. Por isso que é tão importante não apenas você saber, ter total clareza do que é o que você deseja, mas também imaginar isso com riqueza de detalhes, tá? O Vinícius falou, eu imaginei trabalhando num emprego que me desse paz e consegui. Então, a nossa mente tem essa capacidade, porque quando você imagina em detalhes, você já começa a ver meios de conseguir aquilo, sua mente já começa a trabalhar para que aquilo seja real. Então, você começa já a encontrar atitudes que você precisa ter, providências que você precisa tomar, e aquilo começa a acontecer. Só que por que eu tô falando para vocês assim, ó? Escolham os desejos e imaginem em detalhes isso acontecendo. Porque quando você faz esse exercício, vai aparecer as suas objeções, suas emoções, seus pensamentos, que vão incomodar a realização daqueles desejos.
Vocês já fizeram esse exercício de imaginar em detalhes tudo aquilo que vocês querem? A Letícia falou, ter total clareza sobre os desejos e imaginar com riqueza de detalhes para que a mente comece a trabalhar para que aquilo seja real. Isso. E também para a gente observar tudo aquilo que impede a realização daquele desejo. Para a gente começar a descobrir em nós mesmos aquilo que fica oculto. Então, quando você traz para a imaginação com força, tudo aquilo que incomoda, que não permite que aquilo aconteça, aparece, dispara, fica mais na superfície, você toma mais consciência do que é aquilo, tá? A Letícia falando, quebrando o padrão, aprendi isso e imaginei. E às vezes eu queria me sabotar, mas eu voltava para a imaginação. Que bom, Letícia, fico feliz. Nossa primeira sessão é sobre metas, sonhos, sobre a gente fazer planejamento e ajuda muito na total realização, né? Que a gente vai fazendo passo a passo e a gente vai descobrindo quais são os nossos impedimentos, o que falta a gente organizar, porque às vezes, gente, é só uma questão de falta de clareza e organização e planejamento, e a gente ratear aquilo que a gente quer em atividades menores, para não gerar sobrecarga, porque tudo aquilo que nos cansa, a gente evita. A gente funciona na lei do mínimo esforço, né, para nossa própria sobrevivência. Então, se a gente às vezes tem uma meta muito grande, a gente vai fatiando ela em metas menores, a gente consegue muito mais realizar aquilo que parece difícil, mas só uma questão da gente diminuir no tempo e no espaço tudo aquilo que a gente precisa fazer para realizar o que a gente deseja, né? Então assim, gente, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: ter clareza sobre os desejos, imaginar em detalhes para aparecer nessa imaginação, nesse movimento em que você traz para a totalidade da tua mente, põe foco naquilo que você deseja, também vai aparecer todos os bloqueios que você tem para que aquilo não se realize, né? Então, vocês já fizeram isso, gente? A Fernanda falou, já me imaginei muitas vezes com um amor próspero, mas nunca deu certo. Então, eu fico bloqueada a pensar nisso, pois pode não acontecer. Então, Fernanda, mas quando você imaginava, você lembra que medo aparecia? Ou que pensamentos apareciam que iam contra isso? É importante identificar tudo que atua contra, tá? Os medos que surgem, os bloqueios. Então, e daí você já sucumbiu, né? Porque não deu certo, agora você nem pensa nisso. Pois pode não acontecer. Agora, se você não pensar, realmente não acontece, tá? É nesse exercício da gente imaginar que a gente cria uma realidade nova. E não tem nada de metafísico, de nada sobrenatural, não tem nada de não científico nisso. É simplesmente porque a gente colocando a nossa mente com foco naquilo que a gente deseja, e a imaginar com riqueza de detalhes, você começa a ver todos os caminhos para realizar aquilo e também tudo aquilo que impede disso ser realizado. Então, é fundamental que a gente faça esse exercício de escolher, decidir o que a gente quer, por mais que a gente não tenha certeza, tá? Mas tô falando para vocês, escolham quais são os desejos, de 3 a 5 desejos, e busque imaginar, feche os olhos, e imagina com riqueza de detalhes isso acontecendo. E daí, quando você imagina isso acontecendo, tem gente que nem consegue imaginar, tá? Que é o que a Fernanda falou. Se você não consegue nem imaginar aquilo que você deseja acontecendo, tem muitos bloqueios, né? E é isso que a gente precisa identificar. Mas imaginar é fundamental para você identificar os bloqueios. Então, quando você, por exemplo, eu vou tentar imaginar eu numa relação próspera, que é o que a Fernanda falou. E aí você nem consegue imaginar, pelo menos identifica o que eu tô sentindo. Qual é a emoção mais presente que faz com que eu não consiga nem sequer imaginar? Né? A Fernanda falou assim deixa eu ver aqui rapidinho. Fico bloqueada, pois pode não acontecer. Então, tem um medo da frustração, né? Tem um medo disso não acontecer. Então, o medo de criar uma expectativa e ter uma decepção.
Porque a decepção já é algo conhecido. Então, a gente só tem medo daquilo que a gente já conhece. E a gente só deseja também aquilo que a gente já conhece. Eu vou falar de vocês aí mais adiante sobre isso. A gente só tem medo do que a gente já conheceu um dia. E a gente só deseja aquilo que a gente também já conheceu um dia. Então, o que eu queria saber de vocês é isso aqui, ó. Qual é o desconforto que aparece quando você imagina aquilo que você deseja com riqueza de detalhes, ou tenta pelo menos fazer isso? Quais são as objeções que aparecem? Aí você pensa assim, não sei, agora não dá por causa disso, daquilo, porque meu trabalho tá me tomando muito tempo, não dá agora porque eu não tenho dinheiro para isso, não dá agora porque eu tenho que dar atenção para os meus filhos. O que aparece, tá? Então, lista tudo isso que aparece quando você tenta imaginar com riqueza de detalhes seus desejos e não consegue. Ou começa a imaginar e já começam a atravessar na sua mente várias outras coisas, tá? A gente precisa exercitar, gente. Então, assim, eu queria saber de vocês isso. O que passa pela cabeça de vocês, o que vocês sentem quando vocês fazem esse exercício, né? O que está incomodando, o que está atrapalhando a realização desse desejo? Me escrevam, tá? Você já fez esse exercício antes de não apenas, eu quero isso da minha vida, mas de escrever e mais ainda, mas de imaginar com riqueza de detalhes o que você deseja de verdade? Você já fez isso? Isso é desejar com força. Você já fez isso? Ou simplesmente, eu quero isso, mas nunca nem sequer imaginou com riqueza de detalhes o que você deseja, tá? Você já fez a lista das ações necessárias para realizar? Você já fez um planejamento para conseguir realizar? Você já olhou profundamente, detalhadamente, com amplitude para os seus desejos? Você já teve tempo para isso? Que a gente corre e acha que a gente deseja alguma coisa que às vezes a gente nem deseja. Porque a gente nem se permitiu desejar. Parar para imaginar, parar para sonhar coisas que a gente faz quando é criança. E isso tem uma sabedoria incrível. As crianças sabem muito bem o que elas querem, elas não têm dúvidas. A dúvida começa a surgir quando fica um pouquinho mais velho, começa a ficar com muitas dúvidas. Ou às vezes elas querem tantas coisas que elas não sabem o que elas querem primeiro. Mas por quê? Porque a imaginação não tem bloqueios. Agora, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai bloqueando a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginar. E isso vai bloqueando as nossas realizações também. Porque se a gente não é capaz de imaginar, a gente não é capaz de criar. Por isso que eu tô falando pra vocês. Definam. Pelo menos assim, eu acho que eu quero isso, tá. Agora imagina, com riqueza de detalhes, o que você quer. E quando você se permite ter esse tempo, faz isso agora. Ter esse tempo para imaginar o que você deseja, o que aparece, assim, atravessando esse momento de imaginação. O que atrapalha, o que incomoda, que preocupação aparece, que medo surge daí, tá? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Você conversa com você mesma? Conversa de dialogar, de conversar em voz alta, né? Você escreve sobre tudo que você quer, sobre o que você quer da sua vida, sobre o que você deseja. Isso é ter uma relação íntima consigo mesma. Isso é ter uma relação comprometida com você mesma. Não dá para você desejar ter isso com outra pessoa se você não tem essa relação íntima e profunda com você. Então, conversar consigo mesmo, gente, não é hábito de gente louca. É hábito de gente sábia e de gente que se preza, que busca uma intimidade mais profunda consigo mesmo, que busca ter mais consciência do que é que quer, do porquê quer, do que está sentindo. Então, conversar consigo mesmo é fundamental, tá?
e mais do que isso, ter tempo para imaginar em detalhes o que se deseja. Então, me falem aí se vocês conseguiram identificar o que é que vocês querem e conseguem imaginar isso que vocês desejam em riqueza de detalhes. Consegue ter, assim, uma visão, um quadro bem detalhado dos seus desejos se realizando. Você consegue fazer isso ou nem consegue chegar a ver cena nenhuma que tem alguma emoção que te toma nesse momento? Quando você pensa nesses seus desejos, você consegue imaginar, ter certeza de que é isso que você quer ou tem dúvida? Você tem dúvida de que é isso que você quer de verdade para você? Ou não, eu acho que é isso mesmo. Porque às vezes a gente acredita que a gente quer, mas só dá para ter certeza se seus desejos são seus mesmo, se você consegue visualizar isso acontecendo com riqueza de detalhes, você se sentindo bem com isso, por mais que surjam algumas objeções, algumas preocupações. Então você precisa saber se isso é seu. E para você ter certeza que o teu desejo é seu, que realmente é isso que você quer, você precisa se permitir visualizar isso mentalmente, imaginar isso e sentir alegria quando você imagina isso acontecer. Por isso que é fundamental esse exercício de imaginar o que você deseja se realizando. Para você sentir se teu coração bate mais forte quando você vê isso. Se você consegue sorrir. Se você tá ali de olhos fechados imaginando, mas você tá sorrindo. Porque realmente é isso que você quer. Agora, se você não tem esse tempo para parar, para imaginar o que você quer, você não vai ter certeza. E aí, sem ter certeza, você não busca. Então, muito antes da gente verificar se há uma falta de merecimento, se há uma falta de permissão, você precisa ter essa certeza de que você realmente deseja isso. E você não vai ter isso se você não parar para imaginar isso acontecendo na tua vida, com detalhes. Como você pode ter certeza se é isso que você quer, se você não consegue imaginar isso acontecendo e se sentindo bem com isso? É por isso que tantas vezes na vida a gente faz escolhas erradas, que não são para nós. Quanta gente não erra, entre aspas, né? Porque tudo é aprendizado, mas não erra na escolha da profissão, por exemplo. Porque se deixou levar pelo desejo dos outros. Porque não parou para sentir se aquilo era seu. Não tinha a segurança necessária também para bancar uma decisão própria, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem toda essa segurança, toda essa autoconfiança, a gente está começando na vida. Mas você veja que a falta de imaginar é também uma defesa, porque imagina, se eu parar para imaginar o que eu desejo e não for o que os outros querem, como é que vai ser? Eu vou ter que enfrentar. Eu vou ter que quebrar esse padrão. Eu vou ter que seguir o que eu quero mesmo. Por mais que isso vá contra o que minha família quer, o que os meus amigos querem, se eu for uma pessoa muito ligada a amigos, o que o meu companheiro deseja para a vida dele, não vai entender, ele não vai aceitar. Então, gente, muitas vezes a gente nem sequer imagina o que a gente acha que a gente deseja acontecendo, para que a gente não se comprometa com esse sonho. Para que a gente não banque isso. Não veja o quanto isso é importante para a nossa vida. Ou ao contrário, a gente veja o quanto esse desejo não é nosso. A gente acredita que é, mas não é. Não traz alegria pra gente. Então, assim, eu queria saber de vocês, quando vocês pensam no que vocês desejam, o que surge como objeção? O que vem na tua cabeça de isso não é possível, por causa disso, disso, daquilo? Ou, por que você não pode isso agora? Isso é falta de permissão. Quando aparece qualquer pensamento, não posso fazer isso agora, às vezes você dá desculpas. Vão surgir justificativas aí completamente incoerentes, infundadas ou não verdadeiras. Podem até ter alguma coerência, mas não são a verdade. Por exemplo,
Eu não posso isso agora porque agora é uma fase da minha vida em que eu tenho que cuidar dos meus filhos porque eles estão pequenos, tá? É uma desculpa que você tá se dando, pode ser. Mas, na verdade, a sua falta de permissão é por outro motivo. É porque, quem sabe, os seus pais não tiveram essa alegria na vida e você não tá se permitindo viver essa alegria também, porque senão você acha que não é justo. Então, é importante que primeiro a gente imagine o que a gente acha que a gente deseja e verifique o que aparece como pensamento, sensação, objeção, quanto à realização daquilo que a gente deseja, tá? Agora eu queria falar com vocês sobre outra coisa que tem tudo a ver, porque eu falei pra vocês o seguinte, que às vezes o que a gente acha que a gente deseja é simplesmente uma crença. Eu acredito que é isso que eu desejo. Uma crença muito comum. As pessoas acreditam que elas vão ser felizes quando elas encontrarem alguém e se casarem com essa pessoa e seguir uma vida com essa pessoa. Felizes para sempre, sabe aquela coisa? Isso é uma crença. É uma crença de que através da relação afetiva eu vou ser feliz, tá? E não vai, né? Porque primeiro você precisa encontrar a si mesmo, para depois você encontrar um outro que combina com você e poder ter uma troca, comungar ali de uma vida com essa pessoa. Quando isso não acontece, quando você tá perdido de si mesmo, você também vai se vincular a uma pessoa que também tá desconectada dela mesma. E daí você não vai encontrar a felicidade que você tá buscando. Então, assim, a insatisfação, gente, a insatisfação que faz com que a gente busque saber um pouco mais sobre esses temas. Será que eu tenho falta de permissão? Será que eu acho que eu não mereço? E é por isso que os meus desejos não se realizam? A insatisfação, ela é algo mais antiga do que... É tão antiga quanto a gente, né, nesse mundo. E ela gera angústia, né? Quando você fica ali querendo alguma coisa e aquilo não acontece, a angústia vai crescendo. Mas isso também gera uma busca, né? Isso também faz com que a gente se coloque em movimento e passe a buscar. E quando a gente se coloca em movimento e passa a buscar, a gente vai descobrindo, conforme a gente vai se encontrando, que o que nos fez buscar não é tão importante quanto o que a gente vai encontrando no caminho, quanto a caminhada que a gente vai tendo. Mas antes disso, assim, é importante a gente ver o que a gente está buscando através dos nossos desejos. Porque os nossos desejos, eles sempre vão buscar alguma emoção. Você sempre vai buscar alguma coisa para você se sentir de alguma maneira. Então, por exemplo, você vai buscar, quem sabe, um trabalho concursado, um exemplo. Porque você quer se sentir segura. Porque você pensa que aquele trabalho vai te dar estabilidade. Então, o que você está buscando sentir é segurança. Ou você quer buscar uma pessoa e começar a se relacionar com essa pessoa. O que você está buscando não é o relacionamento em si, mas é se sentir amada. Então, os nossos desejos estão sempre visando alguma emoção, algum sentimento. Você está sempre buscando se sentir de alguma maneira diferente do que você está se sentindo agora. Então, se a gente pensar por aí, porque é isso mesmo, né? Você tá buscando se sentir de uma forma diferente que você está se sentindo agora, uma forma melhor. E se simplesmente é isso, não importa muito o que você esteja buscando. O que importa é como você está se sentindo. Então, se, por exemplo, você está buscando uma relação para você se sentir amada, e o que você quer é se sentir amada. Então, você pode se sentir amada sem a relação. Lógico que você pode se sentir amada numa relação. Mas se você se sentir amada antes de ter esse desejo realizado, esse desejo se realiza com muito mais facilidade. Porque você já está sentindo isso. Você não está buscando
como um pedinte, você não tá buscando como um dependente de alguém, de uma relação, para se sentir daquela maneira. Você já tá se sentindo daquela maneira. E por estar se sentindo daquela maneira, quando a gente tá apaixonado, a gente não atrai mais os olhares das outras pessoas. Você fala, nossa, agora que eu tô numa relação, tem um monte de gente se interessando por mim. Por quê? Porque você tá se sentindo amada, porque você tá mais feliz, você tá mais brilhante. Então você acaba atraindo mais pessoas. Então olha só, se você se sentir assim antes de você se relacionar, é muito mais chances de você se relacionar com uma pessoa que também está se sentindo bem com ela mesma, né? E de você ter mais opções aí, de conhecer mais pessoas, de ter mais escolhas, de ter mais caminhos, de ter mais possibilidades. Então, o nosso desejo está sempre buscando fazer a gente se sentir de uma determinada maneira. Se sentir amado, se sentir feliz, se sentir importante, se sentir valorizado. Então, se é sempre se sentir alguma coisa, você pode buscar se sentir dessa maneira com você mesmo, independente desse outro meio que você está buscando para isso. Tá bom? Então, assim, isso é importante para a gente refletir no quê? Por que a gente está buscando fora? Por exemplo, o que acontece muito, né? A pessoa buscar numa relação se sentir amada. Por que a gente busca isso fora se o ser amado é algo que está dentro da gente, que a gente pode sentir, independente de uma relação? Então esse é o erro, é a gente buscar fora o que já está ao nosso alcance. E se a gente descobre isso, a nossa relação com os outros, com o mundo de fora, é sempre um reflexo da nossa relação com a gente. Fatalmente vai acontecer isso fora. Porque imagina, se você é uma pessoa muito carente, com quem que você vai se conectar? Geralmente acontece o seguinte, quando eu tô muito carente, muito dependente, eu sou capaz de tudo para ser amada. Então, eu faço de tudo para a pessoa me amar. Eu tô disposta a tudo. Qual é a mensagem que eu tô dando? Como eu tô me comportando? O que eu tô fazendo? Como eu tô falando? A pessoa recebe todas essas mensagens, ela percebe isso. Você não percebe que a pessoa tá querendo de você quando você tá conversando com ela, quando você tá se relacionando com ela? Você sabe muito bem, né? Você sente logo no primeiro encontro qual é a demanda da outra pessoa. E daí vocês veem se tem algum encaixe ou não, né? Se vocês querem coisas parecidas ou não. Então, uma pessoa que tá assim, carente, ela tá dizendo pra outra, eu faço de tudo pra você me amar. Com quem que ela vai se conectar? Com quem quer que ela faça de tudo pra ser amada. Então, vai se conectar a pessoas aproveitadoras, que vão querer que ela faça de tudo. Não vai se conectar com uma pessoa que quer fazer tanto quanto ela, com uma pessoa que também quer se doar, porque essa pessoa não vai ser interessante para ela. Ela entende que amar é fazer demais. Então, se tiver alguém fazendo demais por ela, ela vai desconfiar, ela não vai gostar. Então, por isso que a gente tem que encontrar dentro da gente antes de buscar fora. Senão você vai encontrar exatamente o oposto do que você está buscando. Certo? Então, assim, gente, a gente acaba encontrando caos, insatisfação, angústia, quando a gente não está encontrando o nosso próprio caos, a nossa própria insatisfação, a nossa própria angústia. Quando a gente foge disso tudo e começa a buscar fora uma felicidade, um amor, a satisfação, você não vai encontrar, porque você está fugindo de você mesma. Então, não é para não buscar nada fora, mas encontrar dentro primeiro, tá? O que tá dentro de você. Senão você sempre vai encontrar o caos fora de você, porque você tá negando o próprio caos que tá dentro de você. Você não tá lidando com os seus medos, não tá lidando com as suas angústias, não tá tomando consciência das tuas carências.
Então é fundamental que a gente encontre tudo isso, até mesmo para a gente ter certeza do que é que a gente deseja. Porque você pode estar desejando muito ter uma relação afetiva por carência. Não porque você quer compartilhar a vida em paz com alguém, mas porque você sente que isso está te faltando. E se isso está te faltando, está faltando em você. Não vai vir de fora, tá? Então você precisa encontrar o que é essa falta, o que é esse vazio. Encarar isso. Descobrir de onde isso vem. Por que você se sente assim? O que aconteceu na tua vida? E isso, lá no Quebrando Padrão, a gente faz com totalidade. A gente faz toda uma pesquisa de toda a nossa história pregressa, de todas as experiências de vida que a gente teve, que fez com que a gente não se sentisse inteira, não se sentisse valorizada, não se sentisse respeitada. E aí a gente vai entendendo quais foram os pensamentos que a gente foi formando acerca da gente mesmo, do outro, da vida, por causa dessas experiências. Então, quando você encontra a razão de você se sentir em falta e ficar buscando se completar com o relacionamento, essa demanda cessa. E aí você não fica assim desesperada por ter um relacionamento. Você não fica desesperado por ter alguém. Você não fica desesperado com a solidão. Você vai se tornando até mais leve, mais alegre e vai conseguindo ter mais relações com outras pessoas e vai conhecendo naturalmente, as relações vão acontecendo, não vira uma carência, uma demanda profunda, um desespero. Então, assim, quando a gente fica buscando fora o que tem que encontrar dentro, a gente vai encontrar fora o que a gente está negligenciando dentro da gente. Então, se você só tá ali, eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero prosperar, e fica buscando isso só fora de você, não busca dentro de você, você vai encontrar o que você está negligenciando dentro de você. Então, você vai vivenciar relações em que você se sente carente, que você se sente instável, inseguro, que é tudo isso que você está negligenciando dentro de você. Então, por que você se sente assim? Tem que entender de onde isso vem. Para isso não acontecer fora de você, tá? Tudo aquilo que você oculta dentro aparece fora. É fatal. As coisas, elas têm que se revelar. A verdade, ela sempre se revela. E se você busca ocultar ela dentro de você, ela vai aparecer fora de você. Se, por exemplo, você não se ama o suficiente e você foge disso, de encarar isso, e você busca um relacionamento para se sentir amado, você vai se relacionar com quem não vai te amar o suficiente. E você vai encontrar a sua própria falta de amor próprio. Então, o mundo de fora sempre vai ser um reflexo do mundo de dentro. E por isso que é bom a gente tomar consciência do mundo de dentro e iluminar aquilo que a gente não conhece, para que isso não apareça fora de nós sem que a gente queira. Certo? Então, assim, vocês conseguem identificar nos desejos de vocês onde está faltando, onde tem bloqueio para vocês realizarem o que vocês desejam, onde está faltando você se amar, onde está faltando você se aceitar. E é você identificando onde falta esse amor que você consegue encontrar o amor fora também. E consegue encontrar a abundância fora de você também. Que, por exemplo, se você descobre que você não aceita em você, que você não acha bonito em você alguma coisa, como é que você vai querer que outra pessoa aceite e ache bonito isso que nem mesmo você aceita e acha bonito? Você vai se conectar com alguém que também não te aprecia totalmente. Porque tua relação sempre vai ser um reflexo. Então, a gente não se permite viver bem e ser feliz quando a gente não acolhe quem nós somos, na sua totalidade. Tantas coisas boas que a gente não reconhece, porque os outros não reconheceram, então você também não reconhece. Quanto
coisas que não são tão boas. Então tem aquilo, né? Se nem você consegue lidar com o seu pior, como é que você quer que as outras pessoas consigam? Não dá. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Encontrar essa falta, esse medo, esse caos. Se você quiser encontrar essa alegria, esse amor, essa prosperidade, você precisa abraçar, se abraçar por inteiro. Não fugir do que é ruim e ficar buscando o que é bom fora. Então a gente fica numa vida assim, que a gente fica buscando fora da gente satisfazer um montão de desejos. E os desejos não param, né? Quando você satisfaz um, já vem outro, porque o desejo satisfeito já não é desejo mais. Então, isso na verdade, essa insatisfação constante, é uma falta de aceitação, é uma falta de você se abraçar por completo. Quando a gente se encontra, se abraça por completo, os nossos desejos diminuem, e diminuem ao que é essencial, ao que é fundamental, ao que realmente tem sentido pra gente. Senão você fica com um montão, uma demanda enorme de desejos. Ah, eu tenho que ter um bom trabalho, eu tenho que ser reconhecida, eu tenho que ter, ganhar, sei lá, quantos mil por mês, eu tenho que ter uma casa minha, eu tenho que ter uma casa na praia, eu tenho que viajar para tal lugar, eu tenho que ter tal carro. Então você tem um monte de desejos, de posses e realizações e um montão. E você acredita que quando você tiver tudo isso, você vai ser feliz. Mas isso é uma mentira. Porque com tudo isso, você está buscando se sentir melhor. Quando, na verdade, você já pode se sentir melhor agora. Mas só existe um jeito de você fazer isso, que é você encarando, lidando com você inteiro. Então, você olhando tanto para coisas muito boas que você tem, mas que nunca foram reconhecidas. Como, por exemplo, você é uma pessoa muito sensível. E isso é uma qualidade, algo que pode ser usado para muita coisa boa. Mas, na sua família, isso não era valorizado. Né? Era só valorizado a pessoa realizadora. E que tem muito dinheiro, e que tem muito status. E uma pessoa mais sensível não é valorizada. Se você reconhecer isso como uma qualidade sua, como uma boa faculdade sua, você já está abraçando uma parte sua que foi negada. Isso é um lado bom. Agora, um outro lado que não é tão bom. Por exemplo, você pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa muito raivosa, que facilmente fica com raiva. Se você não aceitar essa parte sua, não abraçar essa parte sua, né? Se você fugir disso, negar isso, se irritar com isso, como você vai ter uma relação em que o outro vai te aceitar? Como você vai conseguir se colocar no trabalho, se isso for um grande problema sempre? Então, a partir do momento que a gente se aceita mais, se olha mais, fala, nossa, eu tenho isso daqui. Nossa, eu tenho uma sensação de vazio, eu tenho um medo, eu tenho uma solidão que me incomoda, eu tenho uma ansiedade frequente, eu tenho momentos de depressão, de tristeza, eu tenho isso aqui, isso faz parte de mim. Só de você aceitar, a tua angústia já diminui. E esse monte de desejos já diminuem também. E fica só aquilo que é mais essencial. Por isso que eu falei para vocês, é fundamental que a gente saiba o que a gente quer. Mesmo que haja dúvida. Você acha que você sabe o que você quer. Então, você acha que você sabe o que você quer? Eu quero isso, isso e isso. Poucas coisas, no máximo 5 coisas. Aí você busca imaginar isso com riqueza de detalhes acontecendo. Porque a nossa mente não sabe o que é real do que é imaginário. Para a nossa mente, só existe o que ela consegue conceber. Isso existe. Então, se você imagina, é como se isso estivesse acontecendo no momento presente. Isso traz à tona tudo aquilo que impede a realização daquele desejo.
Então, por exemplo, se você imaginar assim, eu vou ser feliz, por exemplo, quando eu tiver num bom relacionamento, quando eu estiver rica e quando eu estiver morando em Mônaco, por exemplo. E aí você imagina isso daqui acontecendo. E aí quando você imagina isso acontecendo em riqueza de detalhes, pode ser que a tua angústia continue. Você pode se imaginar lá em Mônaco, rica, com um relacionamento, e aí pode aparecer o quê? Mas aí agora eu tô com medo que a pessoa que tá comigo me traia. Aí agora eu tô rica, mas eu tô com medo disso, eu tô com medo que as pessoas se aproximem de mim por interesse. E aí vai aparecendo todos os teus medos, todos os teus bloqueios. E às vezes é por isso que você não fica rica. Por quê? Porque você tem medo de muitas coisas se isso acontecer. Então, teu desejo maior não é esse. Ou você está bloqueando isso de acontecer porque tem muitos medos inconscientes aí. Então, é imaginando o nosso desejo se realizando que a gente tem consciência dos nossos medos, dos nossos pensamentos sabotadores, que a gente vai tendo mais consciência das nossas sombras. E isso é fundamental para a gente realizar muito mais. A gente vai tendo consciência das nossas crenças de desmerecimento. A gente vai vindo na nossa cabeça frases que às vezes nem são nossas, mas que a gente ouviu a vida toda. Por exemplo, você não pode ter tudo nessa vida. E isso é algo que te guia. Então você fala, poxa, se eu já tenho saúde, se eu já tenho um bom emprego, como é que eu vou querer ser feliz no amor ainda? Sabe aquela coisa, sorte no jogo, azar no amor, sorte no jogo? Então, é como se a gente não pudesse ter tudo, né? E se você tem esse tipo de crença, porque você ouviu isso na sua vida, você acaba se bloqueando. Então, a gente precisa voltar com a atitude, com o exercício de imaginar. A gente precisa ter esse tempo, porque a gente vive numa correria tão louca, né, insana, que adoenta, que não é natural, é uma vida muito acelerada, né, muito acelerada para o nosso próprio funcionamento biológico. A gente não dá conta disso. Daí vem um monte de adoecimento mental, físico, emocional. Então a gente precisa parar. E parar para estar com a gente mesmo e pensar naquilo que a gente está escolhendo para nossa vida, para onde a gente está caminhando. E imaginar com detalhes isso acontecendo, para a gente ter certeza se é isso mesmo que a gente quer. Para a gente ter consciência do que é que bloqueia isso. Para a gente ter visão do quanto a gente se permite ou não estar vivendo isso na nossa vida. Para a gente ter consciência do quanto a gente se sente merecedor ou não. Então, é fundamental que a gente faça esse exercício de imaginar como quando a gente era criança. A gente fazia isso com tanta facilidade. Imaginar com riqueza de detalhes tudo o que você deseja acontecendo. Ter tempo para fazer isso. Que seja 10, 20 minutos. Mas parar para imaginar isso tudo acontecendo. E quando você imagina tudo isso acontecendo, você vai visualizar quais são seus medos, quais são suas preocupações, você vai imaginar por que isso, você vai ter total consciência do porquê isso não está acontecendo. Porque assim, gente, qualquer coisa é possível se a gente determinar como objetivo e colocar um passo a passo e ir cumprindo. Qualquer coisa pode ser possível se a gente se determinar a fazer. Lógico que existe e nem tudo depende só da gente, mas a maioria das coisas sim, né? O importante é a gente fazer o que cabe a gente fazer. Mas se a gente nem sequer imagina, a gente não tem visão do passo a passo, a gente não tem visão dos bloqueios, a gente não tem nem visão se é isso mesmo que a gente quer na nossa vida. A gente, às vezes, simplesmente acredita que esses são os nossos desejos e deixa eles lá, engavetados, né? Então, na verdade, o teu desejo maior é de não realizar o que você deseja, porque você nem sequer está imaginando isso acontecendo. Então, se você quer mesmo, não se sabote mais. Pare
e imagine isso acontecendo, ou você vai estar se sabotando. Se você não para imaginar o teu sonho acontecendo, e mais do que isso, depois que você imaginou, você verificar tudo o que pode estar impedindo isso de acontecer e elaborar um plano. A gente tem tudo isso lá no Quebrando Padrão. Todo passo a passo para você fazer o seu plano de ação. Você não quer que isso aconteça de verdade, tá? Então não se engane mais. Tudo isso que você deseja, mas nem sequer imagina, você não deseja. A Denise falou: infelizmente percebo que estou procrastinando muito, mesmo fazendo os passos. Então, a procrastinação, ela sempre tá ligada a um medo ou a uma falta de desejo. Então, é importante ter visão do que é isso. Falta desejo ou excede em medo. E tendo clareza de qual é o medo, você identifica de onde vem o medo. O medo sempre vem do passado. Né? Lá no nosso passo a passo, lá eu mostrei para vocês que só tem 2 medos natos no ser humano, que é o de barulhos altos e de altura. Todos os outros medos são aprendidos. É claro que tem medos que são reais. Tem lá um teste, né, sobre medos reais e irreais. Então, tem medos que são reais. Né? Tem uma razão para você sentir medo. Aquilo está acontecendo no momento presente. É uma ameaça no momento presente. Agora, tudo aquilo que não é, são medos que você aprendeu a ter. E a procrastinação pode ser por causa de um medo. E o nosso maior medo, gente, é de se iluminar. Não no sentido espiritual da coisa, mas no sentido da gente se apropriar, ter conhecimento de quem nós somos. Da gente abraçar a gente por inteiro. Da gente tomar consciência de quem nós somos por inteiro. Porque isso faz com que a gente naturalmente cresça. E às vezes a gente tem medo do crescimento, porque se você crescer, você pode deixar muita gente para trás. Então você não se permite adiante se os outros não forem também. Isso é falta de permissão. A Alessandra falou, tava precisando ouvir isso. Não tô conseguindo melhorar aqui. Aqui, melhor perfil do Instagram. Obrigada pelas palavras. Acho que é excesso de medo, sim, medo de ser feliz. Porque se você for infeliz, você não vai incomodar ninguém. A maioria das pessoas à nossa volta estão infelizes, certo? Se você tá no meio de um monte de gente feliz, você é muito afortunada. E você deve ser muito feliz também. Acho que você não estaria aqui nessa live. Mas assim, quando a gente é infeliz, a gente não incomoda. Ninguém vai se incomodar com você. Agora, se você for feliz, você vai estar quebrando vários padrões. Você vai estar incomodando muita gente, porque você vai estar refletindo para a pessoa a própria autossabotagem que ela está fazendo na própria vida, para ela não ter a satisfação que você está tendo. Porque aquilo, qualquer desejo pode ser realizado se a gente realmente quer e traça um passo a passo até ele. Pode demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo, depende do desejo. Mas pode ser realizado, nada é impossível. Agora, as coisas se tornam impossíveis primeiro porque a gente não tem clareza se é isso que a gente quer ou não. A gente nem sequer para pensar se é isso que a gente quer ou não. A gente está correndo tanto que a gente acredita que é isso que a gente deseja. E a gente só tem certeza se a gente sente isso acontecendo. Porque o desejo está sempre buscando fazer você sentir alguma coisa. O teu desejo de viajar para algum lugar é para você sentir alguma coisa. Se sentir, sentir liberdade, aprender alguma coisa, sempre tem um desejo de sentir. Tá sempre ligado a uma emoção, a um sentimento, o seu desejo. Você deseja muito dinheiro, quem sabe? Porque você quer se sentir poderoso, porque você quer se sentir livre, porque você quer ter dinheiro para poder ter mais liberdade, porque eu quero ter mais flexibilidade na minha vida, também tem a ver com liberdade. Então, o dinheiro é um meio, é um desejo que você tem para você se sentir de alguma maneira. Às vezes um trabalho X é porque você quer se sentir de alguma maneira. Porque eu quero ter a possibilidade de criar mais. Então, de me sentir mais criativo,
mais eu mesmo, mais livre. O desejo está sempre buscando satisfazer uma emoção que você quer. Vendo isso, muitos dos desejos diminuem. E você tem muito mais clareza se realmente aquilo vai gerar aquilo outro que você deseja. Por exemplo, eu tenho um desejo de... eu tinha um desejo, vou dar um exemplo. Eu tinha um desejo de ser piloto de avião, né? Quando eu era mais jovem. Bem mais jovem, adolescente, assim. Eu falava pra todo mundo que era que eu ia ser, porque eu também não tinha muita certeza, então eu acreditava que eu queria ser piloto de avião. Na verdade, eu queria viver livre. Eu queria não ter uma casa fixa. Eu queria viver a liberdade, porque pra mim era melhor do que estar presa num lugar, porque pra mim eu não era feliz presa num lugar. Entendeu? Então tem a ver com uma crença. E quando a gente desfaz as nossas crenças, os nossos desejos podem mudar muito. Quando, por exemplo, você tem um casamento que não deu certo, e antes você desejava muito casar, depois você não quer mais. Ou você pega a aversão, fala, não quero nunca mais. Então, seus desejos mudam de acordo com as crenças que vão caindo por terra. Porque você vê que não é assim que você vai satisfazer aquele teu desejo de sentir. O Ricardo falou, deixa eu ver. Nossa, que forte isso. Estou num ponto de ruptura. Acostumada ao sofrimento. Então, se você nasce, cresce numa família em que você vê que tá todo mundo sofrendo, por fidelidade você não se permite ser feliz. Aí é falta de permissão. Então você procrastina, né? A procrastinação, ela vem porque você, na verdade, não tá querendo ser feliz. Então você acredita que você quer, mas no fundo você não quer. Porque você quer ser fiel aos seus familiares infelizes. Porque assim eles não vão se incomodar com você e não vão deixar de te amar. Então, no fundo, o teu desejo é de ser amada. O seu desejo de ser amada pela tua família te impede de ser feliz. Certo? Isso acontece muito, gente. Ainda mais no nosso país, que é um país, assim, em que a família é um valor muito importante, que existe muito essa cultura, né, da família ser muito próxima. Um país latino, né, tem muito isso. Então, a gente acha mesmo isso, que a gente não pode ser feliz se a nossa família não tá feliz. Mas por quê? Porque você não quer perder o amor dos seus familiares. E você acha que se você for feliz, se você tiver essa audácia, você estará sendo injusta e eles irão te punir com o desamor deles. Vão se desfazer de você, né? Mas não é isso que acontece, não. Na verdade, a gente acaba libertando as outras pessoas quando a gente quebra esses padrões. Quando a gente se permite ser quem a gente é, a gente também dá um exemplo para os outros, falar assim, olha, eles vão ver assim, ela tá muito mais feliz agora, eu também quero ser feliz. Pode incomodar no primeiro momento. E você pode ter medo disso, de perder o amor das pessoas, porque você tá incomodando sendo você mesma, né? Porque aquelas pessoas te deram a seguinte informação, você tem que se encaixar em mim. É isso que os pais passam para os filhos, muita gente, principalmente pais mais conservadores, mais inconscientes, mais autoritários, mais narcísicos, eles passam essa informação. Você tem que se adaptar a mim. E se você ousa se desadaptar, crescer além daquela forma que você aprendeu a ter, fora daquele personagem que você passou a ser para se acomodar naquela família, né? Você tem medo de perder o amor dessas pessoas. Então você prefere procrastinar, você prefere falar, eu tenho um desejo, sim, se Deus quiser um dia, e não faz nada quanto a isso. Tá? O Ricardo falou, Denise, pensa que tá num momento divisor de águas e vai em frente, vai com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo, mas tem que analisar esse medo, senão você não vai. Tem que ter consciência do medo. É o que eu tô falando pra vocês. A gente precisa abraçar os nossos medos. Sentar na sombra, sabe? Sentiu que a sombra se apoderou de você, senta nela e olha pra ela.
A Alessandra falou, uma coisa que eu percebi em mim é que eu procuro por relacionamentos com pessoas que possuem características que eu anseio ter. Estar com pessoas assim, eu alimento meu vazio. Mas quais características são essas, Alessandra? São boas características ou não? A Anice falou, cheguei. Boa noite a todos. Então, a gente busca mesmo aquilo que nos falta, né? E não tem nada de errado nisso. Mas você pode também tomar consciência do que falta em você, porque daí você não vai depender de alguém para encontrar isso que falta, para encontrar esse vazio em você. É melhor, porque daí você não entra numa condição de dependente num relacionamento, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Para vocês saberem exatamente o que vocês querem. Se não souberem, tudo bem. Pega isso que você acredita que você quer. Imagina isso com riqueza de detalhes. Se você não conseguir nem sequer imaginar, veja o que você sente, veja o que você pensa. Aí estão os seus bloqueios. Aí tem crenças suas que estão te impedindo sequer de se imaginar com isso que você deseja acontecendo. E veja que assim, se você não consegue nem sequer imaginar, isso não vai acontecer, tá? O desejo, quando ele é teu mesmo, você consegue imaginar ele com riqueza de detalhes acontecendo. Agora, quando você começa a imaginar e aí você perde a vontade de realizar aquilo, aquele não é teu desejo essencial. É algo que você acreditava que era. Mas só imaginando que você vai ter certeza do que é um desejo seu, do que não é. É algo que você acredita que é, mas não é, tá? E do que é dos outros, quem sabe? E tenta descobrir o que eu quero com esse desejo. O que eu quero sentir com esse desejo se realizando. Isso que você quer sentir, você pode sentir agora. Porque sentir, a gente pode sentir qualquer coisa, a gente mesmo. E se você conseguir sentir isso, independente desse desejo estar realizado ou não, esse desejo se realiza com muito mais facilidade. Porque você não vai estar buscando fora. Você já tem aqui. E o que você buscar fora vai ser algo mais fácil, mais fluido, mais natural, porque você já sente. Você não está realizando isso numa condição de dependente, de pessoa carente, que está buscando fora o que não tem dentro de si. Você vai estar caminhando para aquilo com naturalidade. Você vai ter aí a tua meta estabelecida, o teu plano de ação para ir passo a passo em direção àquela meta, que é o que a gente tem no Quebrando Padrão. A gente tem todo o passo a passo. Mas é fundamental que você saiba qual é o seu desejo, conseguir imaginar ele. Se não conseguir, tem objeções. Quais são essas objeções? Quais são esses impedimentos que tem na minha mente? O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo muito desconforto. Acho que esse desejo não é meu, não é o que eu quero de verdade. E daí você já fecha umas portas, já elimina uns caminhos. E aí você já pega e vai se descobrir. Às vezes, gente, a gente quer acreditar que a gente tem lá os nossos desejos só pra gente não ficar na dúvida. Eu não sei o que eu quero, porque isso é desesperador. Isso pode se sentir perdido, é muito ruim, né? Mas é fundamental pra gente se encontrar. Então, às vezes, para evitar se sentir perdido, se sentir confuso, você acredita que você sabe o que você quer. Mas você só tem certeza quando você para e imagina. Para, imagina e sente aquilo acontecendo. Aí você tem certeza. E assim também é a única maneira de você descobrir os caminhos para você atingir aquilo que você deseja. E depois fazer o passo a passo certinho, que a gente tem tudo lá no Quebrando Padrão, para quem quiser fazer todo esse passo a passo e realizar o que quer mesmo, tá? E eliminar todas as crenças, as barreiras de desmerecimento, de falta de permissão. A gente faz todo um mapeamento e desconstrói isso lá, tá? A Simone falou, Mari, fala um pouco da condição do dependente.
relacionado ao tema de hoje, né? Toda pessoa dependente emocional não se permite ser feliz. Por quê? Porque tá buscando fora, o que na verdade ela tem que buscar dentro de si. Então, quando você é dependente, você acredita que você precisa de várias coisas se realizando para você estar bem. E nenhuma dessas coisas se realizando vai fazer você estar bem. Porque o que você precisa, na verdade, é desenvolver em si mesmo isso que você quer sentir com essas coisas que você acredita que quando elas se realizarem, você vai sentir. O dependente, ele sempre coloca fora de si a resolução para os próprios problemas. Ele sempre coloca no outro, né, o preenchimento que ele mesmo tem que se dar. Preenchimento interno, né? Não tem ninguém que vá suprir isso daqui. Quanto a isso, tem até aquele livrinho bem legal, A Parte que Falta, que mostra bem isso. Não existe nenhuma parte que vai nos preencher. Somente a gente mesmo. Somente a gente mesmo descobrindo que a gente já é inteiro. A Denise perguntou, a live vai para a plataforma, Mari? Vai sim. Vai estar lá no Quebrando Padrão, tá bom? Então é isso, gente. Em toda dependência tem falta de permissão, tem algum senso de desmerecimento. E a gente precisa mapear isso, tá? Para você ter total visão disso, começa fazendo o exercício que eu passei aqui. Que é você listando aí quais são os seus desejos, imaginando isso tudo realizando, e aí vendo o que você sente, vendo o que você pensa, vendo se você consegue imaginar isso acontecendo com riqueza de detalhes. Às vezes só nesse exercício, gente, você vê que não é bem isso que eu quero pra minha vida, não. Tá? Não, porque daí eu tô imaginando, daí eu já tô vendo como vai ser, e não é isso que eu quero sentir, não é isso que eu quero viver. E aí você tem mais clareza se aquilo é só algo que você acredita que vai ser bom pra você, ou se aquilo realmente é algo que vale a pena você viver. Mas é aquilo sempre, gente. O desejo que tá fora sempre revela uma necessidade interna de sentir. Então, você tá sempre buscando com o desejo fora sentir algo dentro de você que tá faltando, que você não tá conseguindo, tá? Então, o que é isso? O que é isso que você quer sentir com os seus desejos? Isso que vocês têm que identificar, tá? E para fazer todo o mapeamento é lá no Quebrando Padrão. A Alessandra falou, características, perseverança, da outra pessoa que você busca. Força para buscar seus sonhos, pessoas assim chamam minha atenção, porque eu procrastino muito. Livro que eu falei, A Parte que Falta. Então, a procrastinação, ela tem que ser investigada, gente. Todo comportamento, ou a falta de um comportamento, ele tá sempre visando satisfazer alguma coisa, alguma necessidade sua, algum valor seu. Então, o que você tá ganhando em procrastinar? É isso que você tem que identificar, descobrir. O que eu ganho em procrastinar? O que eu ganho em não realizar? E se eu realizar, o que eu perco? Então, são perguntas que a gente não se faz, né? A gente só fica ali achando que a gente deseja aquilo lá, mas a gente não consegue porque nós somos procrastinadores. Gente, não existe isso de eu sou procrastinador. Sempre tem um motivo para procrastinar. A não ser que você tenha TDAH, porque daí realmente você pode perder o foco com muita facilidade e acabar procrastinando mesmo sem querer, né? Não conseguindo focar. Aí é uma outra questão que é bom analisar. Mas assim, a maioria das pessoas procrastina porque ganha alguma coisa em procrastinar, ou porque não perde alguma coisa em procrastinar. E se não procrastinar, vai perder algo que é fundamental. Então, tem que descobrir o que é isso, tá? Então, é isso, gente. Façam esse exercício e se vocês quiserem fazer um mapeamento completo dos padrões de vocês, identificar quais são todos os bloqueios e desconstruir cada um deles para que vocês realizem tudo o que vocês desejem de verdade e tenham uma vida muito mais à imagem e semelhança da sua própria essência, que seja a sua própria maneira,
livre dos julgamentos, das críticas, das comparações, das competições, e para que você seja feliz, porque só dá pra gente ser feliz sendo quem a gente é, né? Entra lá pro Quebrando Padrão, tá? E que tá um movimento muito lindo. A gente tem encontros toda semana, né? E tem várias pessoas que estão aqui hoje. O Ricardo falou, até a baixa energia, hormônios, etc., pode levar à procrastinação, porque você ganha descansando. Verdade, Ricardo. Então, às vezes a gente não entende por que a gente está procrastinando. Às vezes é só cansaço. Às vezes é só falta de relaxamento. Porque isso é um problema dos dias atuais, né? A gente não consegue relaxar. A nossa capacidade de relaxar, de lidar com o tédio, com o vazio, com o não fazer nada, é algo que a gente sente culpa, né? Porque a gente já vem aí há algumas gerações se assemelhando a máquinas, né? A gente precisa produzir, senão você vai faltar, senão você não é ninguém, se você não produz. Então a gente também precisa se desidentificar do trabalho, né? A gente não é o que a gente faz, a gente é muito mais do que isso, né? Porque se a gente for o que a gente faz, a gente tá lascado, que a gente vai estar sempre dependendo da validação, do reconhecimento de um chefe, de uma empresa, dos nossos clientes, dos nossos pacientes, e daí você perdeu toda a sua autonomia, todo o seu poder. Então, o nosso reconhecimento tem que ser interno, né? Não externo. Mas existe isso mesmo, essa incapacidade da gente descansar hoje em dia. Pode muito bem levar a gente à procrastinação, porque a gente tá com uma vida tão acelerada, né? Sem espaços, sem descansos, sem momentos de ócio, em que a gente está muito sobrecarregado mental e emocionalmente. Então, a procrastinação às vezes é a única maneira que a gente consegue de descansar, certo? Tem alguma dúvida, gente? Vocês conseguiram fazer o exercício aí? Se não fizeram agora, façam com vocês mesmos. Identifique quais são os seus desejos e parem um tempo para imaginar com medida, tempo ganho. Porque você vai ver caminhos para isso se realizar. Você vai ver quais são os bloqueios que estão impedindo isso de se realizar. Tá? Então a gente precisa ter tempo para imaginar. Sem tempo para imaginar, a gente não consegue ter boas escolhas. A gente não consegue, tá? E daí fica o convite para vocês, se quiserem fazer todo esse mapeamento de desconstrução lá no Quebrando Padrão, que tem o valor de uma sessão de terapia, então vale muito a pena, é um processo completo, né, que pode durar de 2 a 3 meses, dependendo do teu ritmo, então depende do ritmo de cada um. Tem o vídeo, tem as tarefas e a gente tem encontros ao vivo toda semana até depois do carnaval, tá? Então fica o meu convite para vocês. Obrigada aqui pela presença de hoje. Façam o exercício e boa noite para vocês, gente. Obrigada pela presença, tá? Até mais.